É uma história sobre meninas reais, meninas comuns, com vidas simples. Meninas que tiveram a infância atravessada por algo muito maior do que elas. E que pagaram um preço que ninguém perguntou se queriam pagar. Sejam bem-vindos ao caso das meninas do ET de Varginha. Somos o Laboratório do Medo, seu portal para o lado oculto da realidade. Se temas como esse te atrai, então se inscreve no canal. O que você vai ouvir agora não é ficção científica, não é roteiro de cinema, nem teoria criada na internet. É uma história real, vivida por pessoas comuns, em um bairro simples do interior de Minas Gerais. Tudo começou pequeno, quase banal. Um dia quente, um caminho comum, um atalho, um terreno vazio. E a partir desse instante tudo saiu do controle. Uma avalanche se formou e engoliu 3 meninas, arrastando junto imprensa, militares, ufólogos e autoridades. No fim, o país inteiro preso a uma única pergunta. Elas estavam dizendo a verdade? Ou estavam mentindo? Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. 30 anos atrás, em 1996. O mundo era outro, muito diferente do de hoje. Não existia smartphone, não existia rede social. A informação não era instantânea. As notícias chegavam atrasadas. Jornal impresso fechava cedo. Televisão tinha horário certo. Em cidade pequena, então, tudo era ainda mais lento. Agora coloca esse cenário no interior de Minas Gerais. Estamos em Varginha, sul do estado. Uma cidade tranquila, rotina previsível, trabalho cedo. Noite com novela e jornal. Nada ali indicava que o nome da cidade explodiria no país. Na periferia de Varginha, no bairro Jardim Andere, viviam 2 irmãs, Liliane e Valquíria Silva. Liliane tinha 16 anos, Valquíria tinha 14, 2 adolescentes comuns, sem ambições de fama. Viviam com a mãe, em uma casa simples. A vida era apertada, mas organizada. Escola, tarefas, conversa na rua, risadas com amigas, nada de internet, nada de exposição. Elas tinham uma amiga próxima, Kátia Xavier. Kátia tinha 22 anos, trabalhava como empregada, era responsável, mas jovem o suficiente para se misturar. As 3 formavam um trio improvável, mas inseparável. Em janeiro de 1996, a patroa da Kátia se mudou de cidade. Depois da mudança principal, sobrou organizar os pertences. Kátia ficou responsável por embalar tudo. Era coisa demais para uma pessoa. Ela precisava de ajuda. Então teve uma ideia simples: chamar Liliane e Valquíria. Assim trabalhariam juntas. E as meninas ganhariam uma graninha. Kátia foi falar com a mãe delas, pedir autorização. A mãe não gostou da ideia. Teve um mau pressentimento. Mas as meninas insistiram. Kátia também. E a mãe acabou cedendo. Uma decisão pequena. Ninguém ali imaginava o impacto daquela escolha. Chegou o dia. Sábado, 20 de janeiro de 1996. Calor forte. Nada fora do normal. A mãe das meninas acordou inquieta. Uma sensação estranha no peito. Sem explicação. Sem motivo claro. Mas o dia seguiu. Como qualquer outro. As meninas foram ajudar na mudança. Trabalharam bastante. Conversaram, riram, fizeram o tempo passar rápido. Era cansativo, mas juntas tudo parecia mais leve. Pouco antes das 3 da tarde, o trabalho terminou. Era hora de voltar para casa. E Kátia acompanhou as 2. No caminho, conversavam animadas. Falavam de coisas bobas, até decidirem pegar um atalho, um caminho mais curto, um terreno abandonado, ao lado de uma oficina mecânica. Era dia, era bairro conhecido. Nada ali parecia perigoso. Era só economizar alguns minutos. Hoje, parece um erro óbvio. Naquele momento era normal. Elas entraram no terreno. Tudo estava silencioso. O sol batia forte. Nada se movia. Até que algo chamou a atenção. Uma pichação no muro. Liliane olhou. E logo abaixo viu algo estranho. No começo parecia uma coisa sem forma. Uma massa escura no mato. Viscosa. Brilhante. O primeiro pensamento foi simples. Um resto de animal. Talvez um coração. Algo descartado. Até que aquilo se mexeu. E tudo mudou. Aquilo tinha corpo. Tinha membros.
Não parecia um animal comum, mas também não parecia uma pessoa. Estava agachado, encostado no muro. Parecia fraco, como se estivesse se escondendo. Então virou a cabeça lentamente e olhou para elas. Era pequeno, mas não pequeno como criança. Pouco mais de 1,5 metros. A pele era marrom, oleosa, brilhava sob o sol. A cabeça era grande demais, desproporcional. No topo, 3 protuberâncias, como chifres. Os braços eram longos, as pernas também. E os olhos eram enormes, totalmente vermelhos, fixos nelas. E havia o cheiro, muito forte, algo parecido com amônia ou enxofre. Ardia o nariz. Era errado para aquele lugar. Por alguns segundos ninguém se mexeu, nem as meninas, nem a criatura. Era como se o tempo tivesse parado. Um silêncio absoluto. O medo venceu primeiro. Liliane e Valquíria correram. Kátia ficou paralisada, em choque. As irmãs correram alguns metros e perceberam que a amiga não vinha. Voltaram sem pensar. Seguraram a mão de Kátia e puxaram. As 3 correram juntas. Correram como nunca antes, sem pensar. O corpo assumiu o controle. Só existia sair dali. Elas só pararam em casa, desesperadas. A mãe abriu a porta e viu as 3 em pânico, chorando, tremendo, falando atropelado, sem conseguir explicar direito. A mãe ouviu tudo, sem entender, mas sem duvidar. Ela conhecia as filhas. A mãe foi até o terreno. Quis ver com os próprios olhos. Quando chegou lá, não havia nada. O lugar estava vazio, silencioso. Mas as meninas estavam destruídas. E isso bastava. Medo real não se finge. Trauma não se inventa. Ela sabia que algo tinha acontecido. Só não sabia o quê. E não sabia que aquilo era só o começo. No início, as meninas acharam que tinham visto o diabo. O cheiro forte, os chifres, os olhos vermelhos. Tudo parecia combinar. Essa explicação fazia sentido, dentro do mundo delas. Mas a história não parou ali, nem de perto. Sem que soubessem, outros relatos surgiam na cidade. Luzes estranhas, objetos caindo, movimentações incomuns, boatos se espalhando. Varginha começou a mudar. A tranquilidade sumiu. Lembra, era 1996. Nada era em tempo real. As informações vinham distorcidas. Chegavam aos poucos. E quando cresceram demais, chamaram atenção. Em poucos dias, a cidade foi tomada. Caminhões militares, soldados, helicópteros, policiais, gente de fora, muito mais gente. No hospital, funcionários cochichavam. Algo teria sido levado para exame. Enquanto isso, 3 meninas tentavam dormir, mas não conseguiam. O medo voltava. A imagem voltava. O cheiro parecia reaparecer. Até que alguém bateu na porta. Um ufólogo. Ele ouviu o relato completo, com atenção, e então disse algo decisivo. Algo pesado demais. O que vocês viram provavelmente não era o diabo. Era muito possível que fosse um extraterrestre. A partir daí, o medo mudou de forma. Vieram os jornalistas, as câmeras, os microfones, as perguntas repetidas. As meninas contavam tudo, sempre do mesmo jeito, sem exagero, sem mudança. Foram feitas reconstituições, desenhos. E então veio o rótulo. As meninas do ET de Varginha. A partir desse momento, elas deixaram de ser crianças. Viraram testemunhas. E testemunhas não podem falhar. Não podem chorar demais, nem de menos. Tudo vira suspeita. Cada gesto, cada silêncio, cada palavra. Ninguém pensou em protegê-las, só em explorar. Vieram as piadas, os deboches, as acusações, as dúvidas cruéis. Vocês inventaram? Vocês estão mentindo? Vocês querem aparecer? Vocês são loucas? Valquíria ainda era criança. Liliane ainda se formava como pessoa. Kátia só queria trabalhar, mas perderam seus nomes. Para o mundo, elas viraram um símbolo, um rótulo, um personagem. Cresceram sob holofotes, que não escolheram. Existe uma diferença brutal entre fama e exposição. Elas não escolheram ser vistas, foram arrancadas da invisibilidade. Com o tempo,
O caso virou espetáculo. Programas de TV, livros, documentários, eventos. Varginha virou ponto turístico. Bonecos, estátuas, souvenirs. Muita gente lucrou. Elas não. Ganharam apenas o rótulo. E o peso do julgamento. Hoje, décadas depois, cada uma seguiu sua vida. Trabalho, família, contas para pagar, rotina comum. O extraordinário não para a vida. Só torna ela mais pesada. Enquanto isso, o caso nunca morreu totalmente. Talvez o maior mistério não seja o que estava no mato, mas o que acontece no silêncio de uma criança, quando o mundo adulto decide não proteger, quando a infância vira prova e a memória vira disputa. Talvez o maior trauma não tenha sido o encontro, mas o julgamento, a exposição. E fica a pergunta final: e se algo tivesse mudado? Se não tivessem ido ajudar? Se não tivessem pego o atalho? Se tivessem passado 10 minutos depois? Talvez tivessem vivido uma infância normal, mas a história não deu escolha. Elas estavam ali, na hora exata, no lugar exato, e pagaram o preço de serem as meninas do ET de Varginha.